Olá, segundo ano, tudo bem? Então vamos lá. Peguem o conteúdo de vocês de Ciências, página 67. Página 67, Ciências. Vamos falar hoje sobre as partes dos vegetais. Ali tem uma árvore, então vamos falar parte por parte dessa árvore, o que corresponde, o que significa. Entenderam? Vejam lá que tem uma árvore. Essa árvore, ela tem frutos, raiz, caule, folha e flor. O que é a raiz? A raiz é a parte lá de baixo da nossa árvore. A raiz, ela fixa a planta no substrato e também retira água e sais minerais dele para a produção de alimentos. Algumas raízes servem de alimentos como a batata doce, a cenoura e o nabo. Aí vamos subir mais um pouquinho nossa árvore, a gente temos o caule. O caule sustenta as folhas e distribui a água dos sais minerais e os alimentos para as demais partes das plantas. A cebola, a cana-de-açúcar, o gengibre são exemplos de caules que preservam como alimento. Aí subindo mais um pouquinho nossa árvore, temos as folhas. As folhas produzem os alimentos e são responsáveis pela respiração dos vegetais. Algumas folhas também servem de alimentos como alface, rúcula e agrião. Subindo mais um pouco, temos a flor. É o órgão de reprodução de algumas plantas. É a parte dela que nascem os frutos e as sementes. A última parte da nossa árvore é os frutos. Protegem as sementes e as sementes vão desenvolver-se originando uma nova planta. Alguns frutos não possuem sementes, como a banana. Outros possuem apenas uma semente, como o abacate. E outros possuem várias sementes, como a fruta do conde e o mamão. Substrato, superfície ou meio no qual vegetais e outros organismos vivos se aproximam ou desenvolvem, pode ser a terra, uma rocha, o solo de um rio ou até outro ser vivo. Página 68. Atividades. 1. Coloque V para falso. Não, desculpa, prof. Coloque F para verdadeiro e F para falso. Então, V para verdadeiro e F falso. Então, vamos lá. O caule é forte e sustenta os galhos, verdadeiro ou falso? Das folhas se desenvolvem as sementes, verdadeiro ou falso? A raiz fixa a planta na terra, verdadeiro ou falso? As plantas não possuem o sol. Na verdade, as plantas não precisam de sol, verdadeiro ou falso? Então, o que for verdadeiro é V. O que for falso é F. 2. Preencha a cruzadinha com o nome das partes da planta que você estudou. A. Sustenta as folhas, as flores e os frutos. B. Dão origem a novas plantas. C. Fixa a planta no solo. D. São responsáveis pela produção de plantas. E. Protegem as sementes. F. São responsáveis pela respiração das plantas. Então, vocês vão ter que saber o nome para colocar nessa cruzadinha do lado aqui, ó. Tem a letrinha correspondente também, onde vai encaixar. Página 69, atividade número 3. Ligue as partes da planta à sua função. Então, do lado esquerdo aqui tem raiz, caule, folha, flor e fruto. Do lado direito tem as palavrinhas, vocês vão ter que ligar a palavra ao significado. A primeira é parte pela qual algumas plantas se reproduzem. Aí vocês vão ver o que é e vão ligar. Guarda as sementes e serve de alimentos para outros seres vivos. Fixa a planta ao solo e retira dela o seu alimento. Transporta o alimento e sais minerais para as partes da planta.
é parte na qual ocorre a produção dos alimentos da planta. Então, vamos ver o que é e vão ligar a palavrinha ao significado. 4. Relacione adequadamente. 1. Caule. 2. Raiz. 3. Folha. 4. Fruto. Do lado tem outros quadradinhos. Primeiro, alface e espinafre é o quê? É um caule, uma raiz, uma folha ou um fruto. Laranja e banana é o quê? Palmito, cana-de-açúcar é o quê? Batata e cenoura é o quê? Vamos colocar o número correspondente. 5. Descubra o nome de 2 plantas que não possuem flores e frutos, riscando a letra que mais se repete. Depois escreva abaixo a palavra. Então, vocês vão ter que descobrir quais são as duas plantas que não possuem flores e nem frutos. Para isso, vocês vão ter que ali pede que vocês vão ter que riscar a letrinha que tem mais que se repete. Aí vocês vão descobrir a palavrinha. Próxima página. Página 70. Página 70, atividade número 6. Resolva a charada e descubra a parte da planta. A. Eu guardo as sementes, sou o. B. Prendo a planta ao substrato, sou a. C. Na maioria das vezes tenho uma coloração esverdeada, sou a. D. Enfeito sua casa e perfume o ambiente, sou a. Vocês vão ter que descobrir qual palavrinha é. 7. Encontre no diagrama as partes das plantas. Então, tem outro caça-palavra, vocês vão ter que encontrar as partes das plantas ali, que é a raiz, o caule, as flores, tá bom? E bem bonitinho. 8. Agora é com você. Pense e responde ao que se pede. Já comi e gostei. 2 frutos, 2 raízes, um caule e uma folha. Então, vocês vão escrever correspondente ao que se pede. 2 frutos que vocês comeram, 2 frutos que vocês gostaram. 2 raízes, um caule e uma folha. Certo? Qualquer dúvida, chame a prof também, que estarei tirando as dúvidas de vocês. Sempre peço orientação do papai, da mamãe, da irmã, se tiver, da prima que tiver em casa. Mas lembre-se, em aglomeração na casa de vocês também, porque a gente tem que se cuidar e se prevenir, tá bom? Quem tiver com vocês aí, vocês pedem ajuda, tá bom? Beijinhos e até a próxima videoaula.